Se ficou alguma dúvida sobre as aulas anteriores, ou se tiver alguma dúvida sobre a aula de hoje, sobre a leitura, pode fazer as perguntas. Desse modo, continuarei cumprindo as ordens do Vaishnava, e se nessa tentativa eu for de algum modo ferido pelo... Significado de Sannyasa para o Vaishnava. Devoto. Desde que a ordem geral de sair e pregar foi dada amplamente a todos os devotos pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu, qual é a utilidade especial da ordem de Sannyasa em nossa Sampradaya, quando Mahaprabhu disse que a mesma está proibida nesta Kali Yuga? Antes de começar a falar sobre o sannyasi ou sannyasa, tanto faz a pronúncia, vamos explicar o que é a ordem de sannyasi. Então existem, na verdade, 4 classes espirituais e 4 classes sociais. Essas classes sociais ainda Mahaprabhu veio para extingui-las. Quais são elas? É o Varnashara-dharma. Varna são as classes sociais. Ashram, Dharma, são as classes espirituais. Então, existe o Varna-dharma. Qual que é o Varna-dharma? A pessoa pode ser ou Shudra, que é o trabalhador braçal, ou o Vaishya, que é o comerciante, ou o Kshatriya. Kshatriya antigamente era o guerreiro, hoje é o pessoal que está no executivo, os governantes. E o Brahmani. O Brahmani é o sacerdote, é aquele que faz a cerimônia, é aquele que cuida do altar, é aquele que dá aula. Ele é o professor, mas o professor espiritual, não o professor material. É bem diferente. Algumas pessoas falam, mas eu sou professor, mas a pessoa é professor de algo material, não de algo transcendental. O Brahmani, ele dá aula sobre os assuntos transcendentais, ele é o sacerdote, ele se dedica a Deus. Não tem nada a ver com o professor do mundo material. Mas Mahaprabhu veio para acabar com essas classes. Por quê? Porque antigamente uma pessoa para entrar no altar, para receber o Gayatri Mantra, que é a iniciação de Brahmani, ela tinha que ser filho de Brahmani, neto de Brahmani, bisneto, enfim, todos os seus antepassados tinham que ser Brahmanis. Senão, a pessoa não podia ser Brahmani. A mesma coisa com o Shudra, o trabalhador braçal, com o Vaishya, o comerciante, isso não podia ser mudado. Mas Mahaprabhu veio para acabar com isso, porque todos têm o direito de ser um Brahmani ou um Vaishya, um Kshatriya ou um Shudra. Não importa o que o seu pai foi, não tem nenhuma relação. Ainda na Índia acontece isso daí, esse sistema de castas, em alguns lugares ainda é forte, mas Mahaprabhu veio para acabar com isso. Da mesma forma que ele veio para dar o santo nome, Mahamantra Hare Krishna para nós, que também era exclusivo de algumas pessoas, poucas pessoas. E ele veio dar isso para todo mundo, para o mundo inteiro, para todo o planeta Terra. Mahaprabhu veio para distribuir isso para todos. Essa é a misericórdia dele, dar o santo nome e dar a consciência de Krishna. Então, e aí temos o Ashram Dharma, que são as classes de pessoas na vida espiritual. Então, existe 4 classes também. É o Brahmachari. O Brahmachari é o renunciante, que ele também é celibatário. Ele é o estudante. Antigamente, nas escrituras, se falava que até os 25 anos, a pessoa podia ser Brahmachari. Depois dos 25 aos 50, ele seria um Grihasta. O Grihasta é o chefe de família, aquela pessoa que não mora no templo, aquela pessoa que ela não é celibatária, ela tem família, a pessoa tem mulher,
a mulher tem o marido, enfim, é o grihasta, essa é outra classe. Aí tem a outra classe, mais duas classes no serviço espiritual, que também são renunciados, também são celibatários, que é o vanaprasta. O vanaprasta, antigamente se falava que era dos 50 aos 75 anos, a pessoa que queria renunciar, largar a família, ela ficava como vanaprasta. E depois dos 75 até os 100, né, até a morte, se tornaria sannyasi. Sannyasi é a classe mais, na hierarquia, é a mais alta, mas não significa que um sannyasi seja melhor do que um grihasta, espiritualmente. Srilacharya Maharaj, quando veio em 2010 para o Brasil, ele deu uma aula, acho que uma das primeiras aulas que ele deu aqui no Brasil, pessoalmente, ele falou que tem muito grihasta, que é superior espiritualmente a muito sannyasi. Então, o que seria o sannyasi, que é o foco dessa aula hoje, desse ponto que Srila Siddhartha Maharaj está falando? Quando a pessoa recebe a ordem de sannyasi, ela recebe a Tridanda Sannyasi. O que é Danda? Danda quer dizer vara. Quando a gente presta reverência, Dandavati Pranam. Dandavati, como vara. Pranam é reverência. Então, por isso que falamos no nosso cumprimento Dandavati Pranam, porque é uma reverência como vara no chão. A pessoa deita, o homem deita no chão como uma vara. Então, Danda quer dizer vara. E Tridanda Sannyasi. O sannyasi agora é Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada que introduziu isso, a Tridanda Sannyasi. E aí quer dizer o voto, quando a pessoa recebe do Guru essa ordem de sannyasi, ela faz um voto para o Guru. Qual voto? De renunciar às palavras, às ações e à mente. Renunciar a quê? Ao mundo material. Esse é o voto de sannyasi. Pelo menos é o voto que a pessoa faz. Se ela consegue cumprir ou não, aí é a batalha para conseguir cumprir isso. Mas é o voto que é feito pelo Guru, para o Guru. E o Guru dá um mantra de sannyasi também para a pessoa, para poder suportar essa condição de sannyasi, porque não é fácil. A pessoa vai se render totalmente, o trabalho dela vai ser se dedicar a Deus, pregar. O serviço do sannyasi é a pregação. Então, só para dar uma introdução do que é o sannyasi, e Srila Siddhartha Maharaj vai continuar a falar agora. Quer dizer, vai continuar sendo lido o livro dele. Mas, como estamos em Kali Yuga, pouquíssimas pessoas vivem 100 anos. Se fôssemos dar sannyasi, os discípulos fossem receber sannyasi após os 75 anos, poucos receberiam sannyasi. Porque não são muitos que vivem mais de 75 anos. Então não existe mais essa regra, tantos anos a tantos anos, você é brahmachari, mesmo porque Srila Govinda Maharaj, no livro Atado pelo Afeto, ele fala que Srila Bhaktisiddhanta não gostava que um brahmachari saísse da vida de brahmachari e virasse um grihasta. Ele não gostava, uma vez que a pessoa recebeu brahmachari, recebeu a ordem de brahmachari, Srila Bhaktisiddhanta e Gurudeva também, eles não gostavam que a pessoa abandonasse o serviço de brahmachari para virar um chefe de família. E da mesma forma o sannyasi ele fez o voto para o Guru, os 3 votos que ele fez, por isso que é a Tridanda Sannyasi. Então o Srila Govinda Maharaj, nós ainda vamos ler esse livro, Atado pelo Afeto aqui, mas há algum tempo leremos ele, e tem um capítulo que Srila Govinda Maharaj fala isso, que o sannyasi que larga a vida de sannyasi e vai ser um grihasta, ele está entrando na lama, ele está caindo na lama, ele está voltando para o mundo material, ele está se afundando no mundo material. Então Srila Govinda Maharaj, e não só Srila Govinda Maharaj, os gurus, né, o Parampará não gosta disso. A pessoa assumiu essa ordem de sannyasi, ela tem que manter. E ele diz também que o sannyasi acaba largando o sannyasi por 3 motivos, normalmente: Kanaki, Kamini ou Pratista. Então, Kanaki é dinheiro,
né? A pessoa pode largar a ordem de sannyasi por dinheiro, ela pode largar a ordem de sannyasi por mulher, pela tentação do dinheiro ou da mulher, ou de pratista, fama e poder. Então essas são as três coisas que podem derrubar um sannyasi. E Srila Govinda Maharaj diz nesse livro que se você não está cumprindo o seu papel de sannyasi, Krishna te tira da posição. Na verdade é Krishna que faz com que a pessoa largue, se ela não está executando da forma correta. Depois vamos ler esse livro e quando chegar nesse ponto poderemos falar mais sobre isso. Então vamos continuar agora com a leitura. Srila Siddhar Maharaj vai descrever vários tipos de sannyasis. Srila Siddhar Maharaj. A resposta é dada no Sri Chaitanya Charitamrita. Trata-se de uma questão geral, não apenas para a Gaudiya Sampradaya, mas também para os seguidores de Ramanuja, Madhvacharya e até mesmo de Shankaracharya. Os budistas podem não ligar para as orientações dos Puranas, mas a escola de Shankara e as escolas Vaishnavas aceitam sannyasa. Shankara foi sannyasi e, na maior parte, seus sucessores foram todos sannyasis também. Isso é verdade quanto a Ramanuja e também quanto a Madhvacharya e a Vishnu Swami Sampradaya. A interpretação é esta. Na Kali Yuga, o sannyasa, no sentido estrito de karma sannyasa, está proibido. Karma sannyasa significa abandonar tudo, e esse tipo de sannyasa não é possível na Kali Yuga. Está descrito nos Shastras que na Satya Yuga a vida durará enquanto existirem os ossos de um homem. A vida permanecerá enquanto durarem os ossos. Na Treta Yuga, a vida pode ser mantida pelo sistema nervoso. É dito que na Kali Yuga, nossa longevidade depende dos alimentos. Portanto, na Kali Yuga, é impossível praticar sannyasa no sentido estrito. Para quem não conhece, são 4 yugas. Yugas são eras. Deixa eu só religar o Instagram, porque já deu 60 minutos da aula. Só um minutinho. Então, como eu estava falando, existem 4 eras. É um ciclo de 4 eras. Satyuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Estamos na Kali Yuga. Então, em Satyuga, o homem vivia 100 mil anos. Na verdade, a alma, ela estava no corpo, mas o corpo no osso, naquele osso que antigamente tinha um corpo normal como nós, e aí virou só o osso. Enquanto o osso não se destruir, a alma não saía dele. 100 mil anos. Aí, Treta Yuga, a alma ficava 10 mil anos no corpo. Em Dwapara Yuga, que é a era de Krishna, a alma ficava 1000 anos no corpo. E agora em Kali Yuga, no máximo 100 anos. No máximo. São pouquíssimas, de 7 bilhões de pessoas, pouquíssimas, a porcentagem é muito pequena de quem vive mais de 100 anos, comparado com 7 bilhões de habitantes que a Terra tem, em ser humano. Então, na Kali Yuga, é impossível você ser renunciado dessa forma que Srila Siddhar Maharaj está falando. Por quê? Porque vivemos da comida. E essa renúncia era de jejum também. Então é impossível. Mas ele vai seguindo falando agora, explicando
sobre os outros tipos de sannyasi. Em eras passadas, Valmiki ocupou-se em Tapácia durante tantos anos que os insetos capturaram todo o seu corpo e converteram sua carne em terra. Entretanto, ele permaneceu presente dentro de seus ossos. Passado um tempo, seu corpo foi restaurado com a ajuda de algum tipo de milagre espiritual. Mas na Kali Yuga, não é possível viver-se sem alimento. Todas as penitências foram especialmente ajustadas para Kali Yuga. E na Kali Yuga, somente é permitido jejuar por até 24 horas, não mais do que isso. Em outras eras, o jejum se estendia por pelo menos 12 dias. Se a pessoa tivesse cometido algum erro, então a punição padrão para seu pecado seria jejuar por 12 dias. Mas na Kali Yuga, o jejum máximo permitido é de 24 horas, pois sem comida, um homem não pode sobreviver. Se alguém fosse aceitar karma sannyasa enquanto permanecesse ainda dependente de ter de receber e dar objetos materiais, então a pessoa não seria capaz de manter sua existência. Mas a vida do Tridandi Sannyasa Vaishnava não é muito extremada. Aceitar prachada, fazer serviço. É um tipo de sannyasa modificado, baseado em Yuktaharas Viharasya. Para quem se alimenta, repousa e esforça-se de modo regulado e mantém horários em medidas apropriadas, a prática de yoga torna-se gradualmente a fonte que dissipa todo o sofrimento mundano. Aquele que estiver vivendo conforme esse princípio pode aceitar sannyasa. Quando Srila Siddhartha Maharaj fala que a yoga, ela tira ela vai fazer a elevação espiritual, ela tira todos os pecados, todas as ações que fizemos, né? Enfim, ela vai libertar a gente dessa ilusão. Ele fala da Bhakti Yoga, ele não está falando de outra yoga, ele está falando da Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga é a única que vai conseguir nos levar para Deus, a devoção a Deus. A Bhakti Yoga é a única que vai nos levar para a Sharanagati, a entrega total a Deus. E quando fizermos a entrega total a Deus, Sharanagati, isso é muito, muito difícil, não é fácil. A alma que chega em Sharanagati são pouquíssimas, mas aí Deus ele vai tirar todo o seu karma posterior, porque você vai se render totalmente a Ele, exclusivamente a Ele. Você vai largar o serviço que você tem na sociedade e você vai largar também a religião. Você vai se render totalmente a Ele. Krishna fala isso. E aí também, na entrega do Sharanagati, quando a pessoa se entregar totalmente a Deus, Ele tira também todo o seu karma anterior. Rupa Goswami fala isso, mas somente em Sharanagati, na entrega total a Deus. E nós estamos muito longe do Sharanagati, muito longe. Então o Tridandi Sannyasi, a função dele, ele é um sannyasi modificado, como o Srila Siddhartha Maharaj fala. Não é um sannyasi que vai viver somente do que coletar para comer. Ele vai honrar prachada, ele vai pregar e ele vai fazer um esforço de acordo não tão elevado em termos físicos. Então, esse é o Tridandi Sannyasi. A função principal é pregar. Ele vai pregar, divulgar a consciência de Deus, sendo que ele fez o voto de renunciar a mente, o corpo e as palavras sobre o que é material, mundano, e vai pregar somente a consciência de Krishna. Esse é o voto que ele fez para o guru dele, o Guru Sannyasi. Só comentando sobre Guru Sannyasi, Srila Siddhartha Maharaj, ele recebeu Sannyasi, o Guru Sannyasi dele foi Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ele foi um dos poucos sannyasis
de Srila Bhaktisiddhanta, Srila Siddhar Maharaj. A Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele pediu para receber sannyasi de Srila Siddhar Maharaj, mas Srila Siddhar Maharaj falou: como eu vou ser seu guru sannyasi se eu sou seu amigo? Nós somos irmãos espirituais, eu sou seu amigo, eu conheço sua esposa. Então Srila Siddhar Maharaj fez um arranjo, ele indicou um sannyasi que recebeu o sannyasi dele. Srila Siddhar Maharaj deu sannyasi para um devoto, e esse devoto deu sannyasi para Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ele não quis dar sannyasi direto para Swami Prabhupada, por causa desses motivos que eu já acabei de falar. Então, só para ter uma noção do que é o Guru Sannyasi, nós podemos ter 3 gurus, na verdade. Pode ser o mesmo que dê as 3 iniciações, mas pode ser diferente. De repente, o seu guru abandonou o corpo e você continua com outro, com o sucessor dele. Então, existe o guru que dá o Nama Mantra, né? Ele vai dar o Maha Mantra Hare Krishna, é o Nama Diksha. Ele é o iniciador do Maha Mantra Hare Krishna. Tem o Guru que vai te dar o Gayatri Mantra. Como eu falei, pode ser o mesmo. E tem o Guru Sannyasi. Então, na verdade, você pode receber 3 iniciações. Uma é a primeira do Maha Mantra Hare Krishna, a segunda do Gayatri Mantra, e a terceira iniciação é de Sannyasi. Essa terceira iniciação são poucos os devotos que recebem. O número de sannyasis que existem na nossa missão, em relação à quantidade de devotos, é bem pequena, porque o sannyasi não é qualquer pessoa que quer viver nessa vida de entrega a Deus, de renunciar a mente e as palavras e o corpo, de ser celibatário, de pregar e divulgar a consciência de Krishna. Não são todas as almas, todos os devotos que querem essa vida. Mas quem é afortunado, né? A pessoa que é afortunada, ela larga a família, ela larga tudo e ela vai realmente se render a Deus. Se isso aí for acontecer com a pessoa, vai acontecer. Não temos que pensar nisso também, porque o serviço a Deus pode ser como grihasta, não há problema. O serviço a Deus pode ser como brahmachari, não é necessário ser sannyasi. Mas se isso daí está marcado para a pessoa e Krishna achar que é conveniente, ele vai fazer um arranjo para a pessoa ser sannyasi. Mahaprabhu recebeu sannyasi, apesar dele ser contra sannyasi em Kali Yuga. Mahaprabhu recebeu sannyasi, por quê? Porque ele estava pregando como grihasta, como chefe de família. Mahaprabhu foi casado, então como chefe de família, as pessoas não respeitavam ele. Tinham pessoas que não respeitavam ele, só porque ele estava vestido de branco. Mas é Deus que veio na forma de um devoto. E aí ele pensou, ele falou: eu vim aqui para dar a misericórdia para todos, para salvar todas as almas. E na verdade eles estão se afundando espiritualmente, porque estão me ofendendo, estão me questionando, estão falando mal de mim. Então o que ele fez? Ele se retirou e recebeu sannyasi. A família não queria, a mãe não queria, a Gadadhara Pandit não queria, vários devotos não queriam. E é muito bonita essa história, porque o barbeiro que cortou o cabelo dele, raspou a cabeça para ele receber sannyasi, ele foi o último cabelo que ele cortou, ele largou a profissão porque ele ficou muito chateado com isso. Então é um lila muito bonito, isso tem no Chaitanya Charitamrita. O dia do Sannyasi Mahaprabhu podemos comentar sobre isso também. Agora que temos o programa todo dia, é só olhar o calendário e aí vamos começar a comentar sobre os passatempos, os dias que estão no nosso calendário, as comemorações, como fizemos no dia do aparecimento de Gadadhar Pandit. Então Mahaprabhu só recebeu sannyasi por causa disso. E parece que não, mas a roupa influencia no respeito que a população que não tem a consciência plena, não tem ainda a consciência de Krishna, ela avalia o devoto pela cor da roupa, pela posição dele, se ele é sannyasi, se ele é grihasta. Então a população ainda, os devotos mesmo, ainda tem esse sentimento.
Por quê? Porque ainda estão com o coração que não está limpo. Não importa, Srila Govinda Maharaj, Bhuvana Mohan Prabhu, ele era sannyasi de Srila Siddhar Maharaj, ele recebeu sannyasi de Srila Siddhar Maharaj, aí ele largou o sannyasi, ele casou, teve um filho, mas mesmo assim, Srila Govinda Maharaj, quando ligava para ele, isso que contou, foram várias pessoas que contaram, inclusive a ex-esposa do Tapasi Maharaj, ela do Bhuvana Mohan, ela contou isso, que Srila Govinda Maharaj ligava para a casa deles, e aí quando ela atendia o telefone, Srila Govinda Maharaj falava, eu quero falar com o Maharaj. Ele ainda considerava Bhuvana Mohan Prabhu como um sannyasi. Por quê? Porque ele era casado, ele tinha um filho, mas ele continuava na vida de sannyasi, pregando, se dedicando totalmente à missão. Às vezes mais à missão do que à família. Então, não é importante a roupa, a cor da roupa, mas as pessoas dão valor a isso. Na rua, os devotos, né? Mas isso não importa, isso daí. Mas Mahaprabhu justamente recebeu o sannyasi por causa disso. Ele quis que ninguém mais ofendesse ele, que ninguém mais ficasse questionando ele. Mahaprabhu aceitou sannyasa. Shankaracharya, Ramanuja, os pioneiros de todas as sampradayas aceitaram sannyasa. Este foi interpretado como sendo karma sannyasa, mas ainda assim há vários tipos de sannyasa. Existe ainda o Vidvat sannyasa, considerado o mais elevado por aqueles que buscam a salvação. Sua ideia é de que quando a pessoa plenamente realizou que sua conexão com esta região material é do tipo negativo, encerrará sua clausura material e ingressará na esfera espiritual. Quando estiver plenamente estabelecido na firme consciência de que minha conexão com o mundo material será danosa para mim, abandonará seu corpo e irá embora para o céu espiritual. Esse é o Vidvat sannyasa. Existe ainda o Narottama sannyasa. No sistema Narottama de sannyasa, a pessoa realizou a presença ou a existência de Deus em seu coração e, pensando nele, abandona suas atuais ocupações e deveres familiares e permanece externamente, em toda parte e por todo lugar, sem se preocupar com suas necessidades físicas. Ele não abandona imediatamente seu corpo, mas aceita qualquer alimento que consiga e, se não consegue alimento, jejua e continua vivendo desse modo. Ele abandona a vida familiar para sempre. Esse é o Narottama sannyasa. O Shastra menciona ainda diversos estágios progressivos de sannyasa, mas o Tridanda sannyasa ocorre quando o sannyasi se ocupa plenamente no serviço ao Supremo, difundindo suas mensagens e fazendo o bem ao público. Essa é uma característica diferente, categoricamente diferente. O Tridandi sannyasi não está adotando uma atitude ou uma tática de abandonar todas as ocupações deste mundo como resultado de se ter desgostado de suas muitas tentações. Pelo contrário, através de um agente, ele está se ocupando no dever superior do mundo superior, de modo que seu corpo é útil. Permanecendo aqui neste mundo, mantendo sua conexão com este mundo, ele está recebendo do alto algo superior que distribui ao meio. Essa é outra concepção de sannyasa que tem seu valor positivo. Aqui quando é dito que o sannyasi ele vai ajudar os outros, temos que compreender, por isso que é importante compreendermos o que está sendo falado, o que foi escrito, porque ajudar os outros aqui é ajudar o sannyasi, ele ajuda os outros, a alma dos outros, porque nós não somos o corpo, nós somos a alma. O sannyasi não está, ele não recebeu ordem sannyasi
para ajudar o corpo de ninguém. Ele recebeu a ordem de sannyasi para ajudar as almas, através do guru que ele segue, irem para o mundo transcendental, seguirem o caminho transcendental, o caminho da vida espiritual. Essa é a função do sannyasi. Então, quando vemos, por exemplo, Srilacharya Maharaj, quando ele coloca as aulas, ele dá as aulas, e aí a aula é transcrita, é dito assim, ele fala, então, a vida do devoto é fazer serviço. Ele não fala serviço devocional, por quê? Porque para ele, serviço é só devocional. Mas aí pode ter a interpretação errada da pessoa e pensar, mas eu faço serviço, eu trabalho 8 horas por dia em tal lugar, eu trabalho 10 horas por dia, é o meu serviço. Mas não é isso que o Guru está querendo falar. Como aqui, quando ele fala que o sannyasi vai ajudar os outros, ele vai ajudar a alma. Então, temos que compreender essas coisas para nós não nos equivocarmos. E o Tridanda Sannyasi é isso. É o sannyasi que vai nos conectar, ele vai ajudar a nos conectar com Deus, ele vai pregar, ele vai seguir esse caminho. Diferente dos outros tipos de sannyasi que foi falado anteriormente, Narottama Sannyasi e vários outros sannyasis que Srila Siddhar Maharaj comentou. Mas a nossa missão, o nosso caminho é Tridanda Sannyasi. Claro, quem for seguir esse caminho. Continuando então. Essa ocupação assemelha-se à dos associados mais próximos do Senhor. Com o advento de uma encarnação de Deus, Deus envia seus parsadas favoritos, seus amigos e servos, que descendem para ajudá-lo, executando algum serviço. Existem ainda os agentes subalternos, que receberam alguma tarefa do agente superior e os quais, agindo neste mundo nessa condição, podem obter uma riqueza espiritual maior do que aqueles que estão muito ansiosos por se desconectar completamente deste plano material. Tentam utilizar sua conexão com este plano mundano para ganhar alguma riqueza substancial no lar supremo. Assim, igual aos parsadas do Senhor, os Tridandi Sannyasis desejam trabalhar como agentes de Deus. Os parsadas são os associados, que ele está falando aí, Srila Siddhar Maharaj fala, é o Guru. O Guru é um parsada, é um associado de Deus. Mas tem os subalternos, né? Subalterno não é uma palavra ruim, como todos imaginam, né? Também, no caso aí, o sannyasi é um subalterno, ele não é um associado direto de Deus, mas ele está largando tudo para servir Deus, como foi falado anteriormente. Ele não está largando, ele não recebeu sannyasi porque ele não estava contente com a vida material, que ele estava desiludido com os desfrutes dos sentidos. Não, ele largou a vida material, a vida de grihasta, de família, para receber sannyasi, para aceitar o sannyasi, para aumentar seu serviço devocional, para se render mais a Deus, para ajudar na pregação. Porque a pessoa que é um chefe de família, ele vive na família, ele vai ter os afazeres dele de família. Ele continua sempre pensando na família. Agora, quando a pessoa larga tudo isso e se rende a Deus, né, pelo menos ele vai fazer o voto de rendição, o voto de largar tudo material, largar, como eu já falei, largar a fala, não falar mais coisas materiais, largar o pensamento material, não pensar mais em coisas materiais e, através do seu corpo, não executar mais coisas materiais. Esse é o Tridandi Sannyasi. Pelo menos é o voto que a pessoa faz. Alguns conseguem executar melhor, outros não tão bem, mas esse é o voto que é feito para o Guru. Então, não é uma desilusão do mundo material. Ele realmente compreendeu a verdade, ele teve a misericórdia de Deus e ele recebe essa ordem. Ele vai receber uma roupa dessa cor, açafrão, mas normalmente é meia laranjada, né? E com o tempo vai ficando meio cor-de-rosa.
Mas ele recebe essa roupa, ele tem que usar essa roupa. A nossa missão, os sannyasis usam. Srila Govinda Maharaj, ele não precisava usar essa roupa, porque ele era um devoto puro de Deus. Mas ele é o Acharya é aquele que dá o exemplo. Então ele queria dar o exemplo, claro, ele sempre deu o exemplo. E devotos que conviveram com ele falaram que ele dormia com a roupa de sannyasi. Ele dormia com essa roupa. Claro que era uma roupa mais antiga dele, não era a roupa que ele usava no dia a dia. A roupa ficou antiga, gasta, e ele usava para dormir. Ele não tirava essa roupa em hipótese nenhuma. Então, além de ele dar o exemplo, ele gostava de usar essa roupa. Então, Srila Acharya Maharaj já deu uma aula também falando, a vida devocional, o devoto tem 2 tipos de cor de roupa. A roupa açafrão, a roupa laranja e a roupa branca. Ele falou isso numa aula. Então, por isso que também ele gosta no templo, ele gosta que os devotos venham vestidos de roupa devocional. E qual a roupa devocional que foi estipulada para nós? Gurudeva, ele permitiu que o pujari, o sacerdote, usasse no altar, no ocidente, curta, que é essa camisa que eu uso, pode ser de manga comprida ou manga curta, e o dhoti. O dhoti é esse pano comprido que a gente dá umas voltas para ficar dessa forma, e essa é a roupa devocional. A Acharya Maharaj fala, a roupa devocional do homem é essa, a roupa devocional da mulher é o sari. Então, existe a roupa devocional, como existe um guarda, ele usa uniforme, a farda. O exército usa a sua farda. O bombeiro usa o seu uniforme. Um juiz usa o seu uniforme. Um advogado não vai no tribunal de bermuda. Ele não é nem permitido entrar, camiseta regata. Então temos que ter a consciência, tudo tem o seu uniforme. Alguns são contra isso, alguns têm aversão a isso, mas o guru gosta disso. Se o guru gosta disso, e qual guru que eu estou falando? Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Porque na época de Srila Govinda Maharaj, as pessoas não podiam ficar no mate em Navadvipa de roupa normal, nem de branco. Porque branco não é roupa devocional. A roupa devocional para o homem, como eu já falei, é curta e dhoti. Então, tinha um devoto ocidental lá, na época ele era Mahananda Prabhu, agora ele recebeu sannyasi, e ele era o Mahananda Prabhu na época, o nome dele, e ele era o responsável pelos ocidentais. Ele não deixava ninguém andar lá no templo, ninguém ficar no templo sem roupa devocional. E Srila Acharya Maharaj também, ele dá muito valor. E ele fala que não é só a roupa devocional, temos que usar a tilaka, essa marca que colocamos na testa. É importante, é como o capacete do bombeiro, é como um ornamento, é como um revólver para o policial. Faz parte do nosso uniforme, a tilaka. Temos que nos apresentar, pelo menos no templo, dessa forma. Por quê? Porque o guru gosta, ele vai ficar feliz de nos ver assim. E o sannyasi, mais ainda, tem que dar o exemplo. Então, vamos continuar a leitura. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Alguns alegam que a substância é superior à forma. Claro, a substância, nós estamos em busca da substância. Mas quem tem substância? Srila Rupa Goswami, que é o guru, o Goswami de Vrindavana, de Abhideya, que é a prática devocional, ele fala que sem as regras e regulamentos não chegaremos à substância. A regra e o regulamento, o uniforme, enfim, a roupa devocional vai nos ajudar a chegar a termos substância. Sem isso não conseguiremos chegar à substância. Mas quando tivermos a substância, quando adquirirmos a substância, não vamos largar tudo isso. Não vamos largar a regra. Não vamos largar a roupa devocional.
Por quê? Porque vai se tornar um hábito. Não é mais regra, é algo normal. É algo normal como escovar o dente todo dia, como tomar banho todo dia, como comer todo dia. Se torna algo normal. Não é mais uma imposição. Ninguém mais fica falando para você, vai escovar o dente. Quando a gente é criança, a mãe faz isso. Ela está nos orientando. Da mesma forma que o guru está nos orientando. O guru está orientando seus discípulos. Um guru fidedigno. Ele está orientando seus discípulos. Ele não deixa o discípulo fazer o que quer, se não for para o bem do discípulo. Ele vai orientar, essa é a função dele, orientar o discípulo para que siga o caminho correto. Não é passar a mão na cabeça do discípulo. Você pode ver isso até no mundo material. O pai e a mãe que ficam passando toda hora a mão na cabeça da criança, fazendo tudo que a criança quer, vai se tornar uma pessoa mimada. Uma pessoa, até certo ponto, insuportável perante a sociedade. Por quê? Porque não foi educada. O guru está nos educando, ele está nos dando o que temos que aprender. Então o guru, ele às vezes é meio rígido, ele exige isso, aquilo, apesar que nós somos muito considerados meio café com leite, né? Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas quando eu era criança, a gente brincava na rua, tudo, né? Eu sou da época que a gente brincava na rua, não tinha esse problema que tem hoje, né? E que as crianças nem vão na rua, a mãe e o pai pegam de carro, vai para cá, vai para lá, tudo de carro. Então a gente brincava na rua. E essa época de brincar na rua é muito diferente de hoje. O pai e a mãe, eles querem sempre o nosso bem. Então eles vão nos corrigir. Sempre vão nos corrigir. O pai e a mãe que passa a mão na cabeça do filho toda hora, ele não está educando. Ele não está fazendo bem para o filho. Ele não está educando o filho para a vida. Da mesma forma que o guru fidedigno, ele tem que educar o devoto, orientar o devoto para ir para o mundo transcendental. Isso quer dizer guru fidedigno, aquele guru que tem condição de te levar para o mundo transcendental. Se o guru permitir que você faça tudo que não é apropriado, tudo que é indesejável devoção, os devotos vão gostar disso, mas não é o melhor para eles. O guru tem que ensinar, como Srila Acharya Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, tem que ensinar o correto. Porque se ele liberar as regras, regulamentos, falar que não precisa isso, não precisa aquilo, ele vai ter mais discípulos. Outro dia, Srila Acharya Maharaj deu uma aula também falando, ele tem mais de 1000 discípulos, Srila Acharya Maharaj. Mas ele falou que ele podia ter mais de 5000, se ele falasse o que as pessoas quisessem que ele falasse. Que não precisa fazer nada, que só receber a semente da devoção na iniciação, e cantar a Japamala quando quiser, e não fazer Ekadashi, não usar roupa devocional no templo, não precisa ir no templo. Se ele começasse a falar isso, não precisa da associação, mas Mahaprabhu veio para nos orientar, o canto congregacional do Santo Nome, não é para cantarmos somente sozinho em casa e vir no templo, onde é o local de encontro dos devotos, uma vez por ano num festival. Não é isso que Mahaprabhu veio nos orientar, e nem isso que Irupa Goswami, que é o guru, que é o representante que veio dar a prática devocional associado em Mahaprabhu. Então, um guru fidedigno, ele é como um pai, ele quer nos instruir. Ele não vai passar a mão na nossa cabeça, ele vai nos instruir. E nem sempre a instrução a gente quer ouvir. Por quê? Porque o nosso ego é muito alto. Temos um ego muito alto. Quando alguém nos corrige, ficamos nervosos, ficamos com ira, ficamos com raiva da pessoa. Mas a pessoa está nos corrigindo, se estamos errados, temos que aceitar e agradecer. Se alguém me corrige de algo que eu vejo que vai me auxiliar, realmente eu estou errado, eu vou agradecer a pessoa, não vou ficar com raiva da pessoa.
Porque quem fica com raiva da pessoa e o ego muito alto, o que acontece? A pessoa quer continuar na ignorância. Se ela não sabe, ela quer continuar com aquele conceito errado que ela tem. Ela não quer aprender da forma correta. Mas nós temos o Guru para isso. E o Sannyasi para nos ajudar. O Sannyasi, a função dele é ajudar o Guru. O Guru dá iniciação de Sannyasi para o devoto, para que o devoto auxilie o Guru. O Sannyasi, na escala, como eu falei, do Ashana Dharma, ele está numa posição superior. Então, por isso que Srila Siddhar Maharaj está falando nessa parte final do livro sobre o Sannyasi. Como que é o Sannyasi, o Tridandi Sannyasi, que é o Sannyasi da nossa linha, Gaudiya Vaishnava. Essa ocupação assemelha-se à dos associados mais próximos do Senhor. Com o advento de uma encarnação de Deus, Deus envia seus parsadas favoritos, seus amigos e servos, que descendem para ajudá-lo, executando algum serviço. Existem ainda os agentes subalternos que Esse aqui já foi lido. Glórias da natureza feminina divina. Devoto. Maharaj, conhecemos as injunções que proíbem especificamente aos sannyasis e aos brahmacharis se misturarem com mulheres. Mas qual deveria ser a visão dos homens em geral, na medida em que estamos servindo a missão de Mahaprabhu junto a nossas irmãs espirituais? Srila Sridhar Maharaj. De acordo ao sistema Varnashrama, geralmente não é permitido aos Sudras, a classe trabalhadora, e às mulheres participar diretamente nas funções religiosas elevadas. Somente é permitida sua participação indireta, e eles também não recebem o cordão sagrado. Contudo, pode ser visto que um menino Brahmane toca os pés de sua mãe. A mãe não tocará a deidade de Narayana, mas seu filho que está adorando Narayana está tocando seus pés e pegando a poeira de seus pés sobre sua cabeça. Tal posição encontra-se no sistema de Varnashrama. Em geral, considera-se que as mulheres não se apropriam ao serviço direto ao Senhor ou que se encontram abaixo do padrão necessário a esse serviço. Contudo, a concepção Vaishnava não é tão rigorosa nesse particular. Em minha juventude, minha mente desenvolvia algum tipo de desconsideração em relação à seção feminina. Eu pensava que devo me manter distante delas, elas são intocáveis. Mas essa noção foi corrigida por minha tia. Ela notou essa minha natureza, esse meu comportamento, e certa vez, afetuosamente, ela me disse: você não sabe que as mulheres representam Lakshmi Devi, a deusa da fortuna? Elas pertencem à mesma categoria dela, e nelas encontram-se claramente visíveis as qualidades do sacrifício e da submissão. Portanto, elas deveriam ser respeitadas. Elas devem ser respeitadas e a natureza masculina agressiva deve ser vista desfavoravelmente. O conceito de ego feminino é um ideal de um tipo muito nobre, onde são muito proeminentes os aspectos devocional e o sacrifício. Mulheres não são agressores, são a personificação do sacrifício, enquanto que a natureza masculina, essa sim é agressiva. Esse é um ponto importante que Srila Siddhar Maharaj está falando, porque na Índia ainda existe essa coisa com as mulheres. Eles consideram as mulheres inferiores, mas não nós do Gaudiya Vaishnavismo. Isso é uma questão cultural deles, mas não tem nada a ver com a nossa filosofia, não tem nada a ver com Mahaprabhu. Por isso que Mahaprabhu veio quebrar com esse negócio de casta.
como foi falado aí, um Shudra, um trabalhador braçal, no Varna Dharma, né, a classe social, ele nunca poderia usar um cordão de Brahmani. Mas o Mahaprabhu veio para acabar com isso. Da mesma forma, como acabar com esse preconceito com mulheres, né? Que a mulher é inferior. Muito pelo contrário. Uma vez foi falado isso numa aula, foi perguntado para Janardana Maharaj, Shila Janardana Maharaj. E aí acho que era uma feminista, pelo jeito, né? E aí ela virou e falou assim, por que no altar, brava, sabe, apontou o dedo para o altar assim, por que no altar não tem nenhuma mulher lá na sessão discipular, só tem homem, né, e brava, perguntando para ele. E aí ele falou, aqui não tem, ele falou, mas a primeira Adi Guru foi Shrimati Radharani, ele falou, é a devota mais querida de Deus, a devota, né, porque a alma não tem sexo, mas a devota mais querida de Deus é Shrimati Radharani, e as Gopis na sequência. Então, aí a pessoa ficou meio assim, né? E toda alma é feminina. Não sei se você já tinha ouvido falar isso, mas toda alma é feminina. O único masculino é Deus. Todas as outras almas são femininas. Claro que lá onde ele vive, em Goloka Vrindava, no mundo transcendental, tem a forma masculina, mas a alma é feminina. Tem a forma masculina para ter o lila, para ter o passatempo dele, mas toda alma é feminina. Então, tem muita gente que ainda fica, outras escolas, né, e outras filosofias ainda, que ainda seguem isso, que a mulher é inferior, que a mulher, né, mas Tapasi Maharaj, Bhuvana Mohan Prabhu, uma vez foi perguntado para ele por que a mulher não usa o cordão de Brahmani, esse cordão que somente o homem usa. Porque a mulher não canta o Brahma Gayatri, que é a primeira linha do Brahma, do Gayatri. E aí ele falou, já perguntaram para ele, pensando que ele ia falar alguma coisa sobre a mulher inferior, ele falou, não, porque a mulher não precisa, a mulher ela tem um coração diferente, a mulher já tem isso, como foi falado aqui, a mulher ela já tem esse intuito de servir, porque ela carregou o filho no ventre, a criança nasce, ela já tem aquele negócio de servir. Ela tem muito mais embutido nela o serviço do que o homem. Como o Srila Siddhar Maharaj falou, que a tia dele comentou com ele, o homem é agressivo. Apesar que Kali Yuga tudo é mudado, tem muitas mulheres agressivas agora. Mas a mulher, ela tem o intuito de servir. Se você está em qualquer lugar e está todo mundo lá, depois que comeu, você vai ver que as mulheres já começam a pegar o prato de todos e vão lavar a louça, elas têm isso de servir. E é muito mais fácil para quem tem esse intuito de servir Deus, porque ela já serve todo mundo. O homem é muito mais arrogante, o homem é mais, como disse Srila Siddhar Maharaj, né? O homem já tem aquela agressividade, ele se julga superior à mulher. E Srila Govinda Maharaj quebrou todos esses preconceitos, porque ele instituiu na nossa missão uma mulher que fosse renunciada, Brahmacharini. Então, as outras missões, não sei hoje, mas antigamente não aceitavam isso. Mas ele instituiu. Qual o problema da mulher que quer renunciar e servir somente Deus? Não quer ter filho, não quer servir a família, ela quer servir Deus. E aí ele deu Brahmacharini. Ele deu a iniciação de Brahmacharini. Então, a nossa missão não tem isso de preconceito. E a nossa missão tem muitas mulheres que são pujaris, muitas mulheres são sacerdotes na nossa missão. Como foi falado aí, antigamente, né, e nos Shastras, dizem que a mulher ela não está capacitada a entrar no altar, a mexer em Narayana, a servir direto Deus, mas a nossa missão não tem isso. A mulher pode ir para o altar, a mulher pode receber a segunda iniciação, ela pode adorar a deidade, fazer o arati, oferecer a comida, não há problema, ela pode cozinhar na comida. Só tem um período do mês que ela não pode fazer isso. São os dias que ela está impura.
né? E é dito que a mulher está impura nos dias da menstruação. Esses são os dias que ela não pode servir diretamente Deus. Ela não pode fazer guirlanda para Deus, nem para o guru, que é um associado de Deus, é um devoto puro. Ela não pode cozinhar para Deus, ela não pode servir no altar a comida, nem fazer o arati. Mas durante todo o outro período, todo o resto ela pode. A nossa missão permite que a mulher faça tudo isso. E Srila Siddhar Maharaj, ele tinha essa concepção antiga, né? E depois, no final, ele conta que a tia dele explicou para ele, e ele compreendeu que a mulher também pode fazer esses serviços, não é só para o homem. Alguém tem alguma pergunta? Creio que acabou o capítulo, vamos ver, só para confirmar. Gradualmente, essa ideia se fixou em mim e eu aprendi a apreciar Sita e tantas outras, especialmente o exemplo supremo dado pelas Gopis. O padrão estabelecido pelas Gopis mostrou que no aspecto feminino, a autoabnegação, o autossacrifício e a autorrendição alcançam seu apogeu, seu conceito mais elevado. O aspecto passivo detém a posição mais elevada. Esse ponto de vista veio gradualmente e causou uma reviravolta em minha mente. Madhura Rasa, o relacionamento entre consortes, é a posição mais elevada, e em Srimati Radharani encontramos o maior grau de sacrifício e afeto. Os homens são agressores. Eles, e não as mulheres, são os responsáveis por todas as dificuldades e problemas. É uma doença possuirmos dentro de nós essa natureza masculina agressiva. Gradualmente, essa percepção se desenvolveu dentro de mim e, por fim, eu descobri que quando a natureza feminina é pura e em conexão ao Lila Supremo de Vatsalya Rasa e Madhura Rasa, situa-se na posição mais elevada da região mais elevada. E nossa aspiração é a de obtermos uma ocupação no serviço a Srimati Radharani. A posição de Sri Radha é a do serviço mais elevado a Krishna, e Mahaprabhu considerou Radha Dasyam como a realização mais elevada. Vasudeva disse: se Shri Gauranga não tivesse aparecido pessoalmente nesta terra, quem teria revelado este fato sagrado e divino? Quem nos teria feito saber? Quem nos teria informado que o servo mais elevado era Radharani? Mas Gauranga veio sim e mostrou com clareza que o conceito mais elevado do serviço devocional é se ocupar no serviço da potência negativa, mais elevada, Srimati Radharani. Na verdade, nós somos servidores de Srimati Radharani. Srila Siddhar Maharaj fala isso em algum dos livros dele. Nós vamos ler, porque vamos ler todos os livros da nossa missão, gradativamente. E ele fala que nós somos servidores de Srimati Radharani. Não tem como chegar em Krishna sem servir Srimati Radharani. Esse é o processo, sempre. Como Raghunatha Das Goswami também falou isso. Ele quer servir Srimati Radharani, ele quer servir Krishna, quando Krishna está com Srimati Radharani, em Goloka Vrindavana. Ele não vai servir Krishna, ele não quer servir Krishna na batalha de Kurukshetra. Ele não quer servir Krishna em Dwaraka. Ele não quer servir Krishna em outro lugar, somente em Goloka Vrindavana. Por quê? Porque Krishna está tendo lila com Srimati Radharani lá. Essa é a concepção. E como foi falado, que eu comentei, Srimati Radharani é a serva principal que Krishna mais gosta. Tem uma passagem dos lilas de Krishna, Krishna Lila, os passatempos de Krishna, que ele estava dançando com todas as gopis, e Krishna, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele estava dançando com todas as gopis, as associadas dele, em Goloka Vrindavana.
E aí, quando ele percebeu que Shrimati Radharani se retirou dessa dança, ela se retirou desse local, ele saiu, ele se recolheu. Então, Shrimati Radharani é a devota principal dele. Se não tiver ela, ele não está feliz. Não é um homem, como foi dito aqui, o homem é agressivo, o homem não tem esse afeto que a mulher tem. Por isso que a mulher, Tapasi Maharaj, Bhuvana Mohan, falou, a mulher não precisa ter o cordão de Brahmani, ela não precisa, o homem precisa. A mulher não precisa cantar o Brahma Gayatri. Apesar que tem algumas pessoas hoje, pessoas que se julgam gurus, estão se apoderando de coisas tão elevadas como o Gayatri Mantra, que a pessoa, para receber o Gayatri Mantra, ela tem que receber primeiro o Mahamantra Hare Krishna de um guru autêntico. Depois de um tempo, ela recebe o Gayatri Mantra. E tem pessoas hoje atrás de dinheiro, farsantes atrás de dinheiro, dando iniciação do Gayatri Mantra, cantando o Gayatri Mantra em voz alta, em comunidade. O Gayatri Mantra é um mantra de regras e regulamentos. O Gayatri Mantra não é como o Mahamantra. Mahamantra podemos cantar em qualquer lugar. Se cantarmos coletivamente em voz alta, melhor ainda. O canto congregacional pode ser cantado no banheiro, fazendo qualquer coisa, qualquer necessidade no banheiro, tomando banho, qualquer coisa. Qualquer lugar que você está, você pode cantar o Mahamantra, Hare Krishna. Mas o Gayatri Mantra é um mantra de regras e regulamentos. É para cantar em silêncio, de frente para o altar, ou de manhã e na hora do almoço. São 3 períodos que se canta o Gayatri Mantra. São as divisões do dia, que é dito no aparecer do sol, ao meio-dia e no pôr do sol. Ou de frente para o altar, ou de manhã e na hora do almoço virado para o leste, onde o sol aparece, e à noite e no pôr do sol virado para o norte. Temos que cantá-lo de banho tomado, temos que tomar banho antes, passar tilaka não só na testa, como está aqui, mas no corpo. São 12 pontos do corpo, na testa, aqui na barriga 3 pontos, depois 2 no braço direito, 2 no braço esquerdo, 2 aqui na lateral, próxima da virilha, e 2 nas costas. Então, temos que estar com esses pontos de tilaka passado, cantando mantra para cada ponto, de roupa limpa. É um mantra de regra e regulamentos. E tem gente vendendo o Gayatri Mantra através de cursos de fim de semana. Veja só que ponto chegou o Kali Yuga. Para ganhar dinheiro, cantando em voz alta, antes de algumas práticas. Mulher cantando Brahma Gayatri. Enfim, estamos em Kali Yuga. Por isso que é importante termos uma missão fidedigna, um mestre espiritual fidedigno. Para quê? Para que não aconteça isso. E nós temos o guardião da devoção, Srila Bhakti Rakaki Srila Devi Goswami Maharaj, que fundou nossa missão. E ele deixou Srila Govinda Maharaj como seu sucessor, para continuar essa devoção pura, o guardião da devoção. E Srila Govinda Maharaj deixou Srila Chara Maharaj como sucessor, para continuar essa devoção pura, para não ter nenhuma mistura. Então temos que tomar cuidado aonde estamos colocando a nossa alma. Se queremos a conexão com Deus, temos que tomar cuidado. Se queremos somente desfrutar, somente ficar com a nossa mente feliz, com desfrute dos sentidos, então não há problema em fazer isso que eu estou falando. Cantar o Brahma Gayatri em voz alta, todo mundo na comunidade, cantar sem ter a iniciação de um guru fidedigno, a vida inteira a pessoa continua cantando Mahamantra Hare Krishna sem ter a iniciação de um guru fidedigno. Rupa Goswami fala, eu estou lendo o Bhaktara Samhita Sindhu, um resumo dele. E aí Rupa Goswami fala, sem a iniciação de um guru, a vida devocional não começa.
Para começar, tem que ter a iniciação de um guru fidedigno. Para limpar a alma. Podemos limpar a mente, limpar o ego, limpar o intelecto, mas para limpar a alma, fazer o processo para nos levar para o mundo transcendental, sem um guru fidedigno não conseguiremos o avanço espiritual para algum dia chegar no mundo transcendental. Temos uma pergunta aqui. A pergunta da Alessandra. É possível mudar o karma? Na minha família tem 2 suicídios. Minha mãe e tia. Se pode mudar o karma da família, o que acontece com as almas das pessoas que se suicidam? Tem 3 perguntas, na verdade. Então vamos por partes. É possível mudar o karma? Não. Nosso karma vamos cumprir, tanto o karma ruim como o karma bom. Viemos para o mundo material, estamos na roda do samsara, das reencarnações, cumprindo o karma. A única forma de não termos mais karma é servir Deus. No momento que não servirmos Deus, no momento que estamos servindo Deus, não produzimos karma. Durante todo o resto do dia, estamos produzindo karma, bom e ruim. Ação produz uma reação. Karma não é muito fácil compreender, mas a única forma de excluir o karma, de você acabar com o seu karma, é a rendição total a Deus, Sharanagati. Quando você se entregar totalmente a Deus, Ele tira todo o seu karma, o anterior e o karma que você vai causar depois. Mas você não vai causar karma depois, porque você está entregue a Deus. A entrega a Deus não produz karma, produz mérito espiritual. Então, a única forma é você se render totalmente a Deus, Sharanagati. Não é nada fácil chegar em Sharanagati. Então, por isso que não temos que focar em aliviar nosso karma. Como foi falado ontem, foi lido ontem, anteontem, foi no domingo? Ontem foi domingo. Foi lido ontem e sábado, né? Sábado e domingo. Srila Siddhar Maharaj comenta justamente sobre isso. As almas elevadas, os sábios, eles não querem alívio do karma, eles querem cumprir o karma na sua totalidade. Essa é a compreensão correta, não aliviar o nosso karma, nem da nossa família, nem de ninguém. Porque a única forma da alma não dever mais nada é cumprindo o karma. O karma, na verdade, é uma forma de pagarmos, de cumprirmos o que fizemos, bom e ruim, para os outros. Por isso que temos momentos agradáveis materialmente e momentos difíceis materialmente. Porque estamos cumprindo karma bom e karma ruim. Karma bom e karma ruim. Por quê? Porque na vida anterior fizemos isso. E nessa vida também. Fizemos karma bom e karma ruim. Continuamos a fazer karma bom e karma ruim. Então, não tem como aliviar o karma, não tem como ficar sem o karma, somente com a entrega total a Deus. Rupa Goswami deixa claro isso. Deixa eu ver a outra parte da pergunta. Mudar o karma. Então, mudar o karma, eu não compreendi realmente o que você quer dizer. Mudar tipo assim, você está sofrendo muito e aí o karma é mudado para não sofrer. Talvez seja isso que você quis dizer. Não, isso não é possível. Não podemos mudar o karma. Só, como disse, somente vai ser anulado se você se render totalmente a Deus. O processo devocional, algum dia poderemos chegar lá, só depende de nós. Quanto mais fizermos serviço a Deus, mais Ele vai nos dar serviço, e serviço é misericórdia. A outra parte da pergunta. Na minha família tem 2 suicídios. Minha mãe e tia. Você pode mudar o karma da família? Não, não podemos mudar nem o nosso karma.
Você pode mudar o karma da família se você se render totalmente a Deus. Novamente, você muda, você alivia o karma da família. Quando você se eleva para o mundo transcendental, a alma que vai para o mundo transcendental, ela dá uma elevada em todos da família. Mas é aquilo lá, novamente, é muito difícil acontecer isso. Então, a família vai ter que cumprir o karma dela, você vai ter que cumprir, eu vou ter que cumprir meu karma, mas isso não é ruim. A grande consciência, quando a gente atingir essa consciência, o karma não é ruim, o karma ruim não é ruim. É a graça de Deus, novamente eu vou falar, e eu estou falando o que Srila Siddhar Maharaj falou, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, é Ele nos dar o karma. Srila Acharya Maharaj, hoje eu postei uma aula no Facebook e no grupo do Templo de São Paulo, ele deu essa aula ontem foi dia 26, né? Então, ele deu essa aula ontem, dia 26, lá na Índia, e ele fala que o karma é a graça de Deus. Então, vamos cumprir da melhor forma possível o karma. Como? Servindo Deus. Não importa se o karma é ruim. Eu vou pegar novamente meu exemplo. Eu tenho karma ruim com saúde. Bem ruim com saúde. Então, eu tenho problema visual. Eu tenho diminuição da acuidade visual. Já falei isso outro dia. Mas da minha forma, eu estou servindo Deus. Eu peço para uma pessoa ler. A Júlia está lendo os livros. Aí quando eu estou acendendo a lamparina Dipa no Arati, né? Aquela lamparina que eu acendo e ofereço, e eu demoro um pouco para acender. Por quê? Porque eu não enxergo direito onde está a pontinha daquela chaminha. Mas não importa, eu estou fazendo dentro do meu karma ruim, porque é um karma ruim ter doença, claro. Como é um karma ruim a pessoa ser muito pobre, a pessoa ser muito feia, a pessoa, enfim, tudo que dá um sofrimento para a pessoa é um karma ruim. Então, mas temos que continuar o serviço a Deus, não importa. Se a pessoa muda, vai cantar uma Mahamantra em pensamento. Enfim, tem várias formas de servir Deus. Não existe como não servir Deus. Nenhum obstáculo físico vai deixar você com que você não sirva a Deus. Você pode estar numa cama, um tetraplégico. A única coisa que você precisa ter é a consciência. Você pode fazer o serviço na mente, cantando Mahamantra na mente. Não precisa nem ser em voz alta se você não consegue falar. Então, vamos ajudar a família. O dia que nós nos elevarmos, o dia que nós entrarmos em Sharanagati, o dia que formos para o mundo transcendental, ajudaremos nossa família. Então, agora, atualmente, não temos como ajudar nossa família karmicamente. O que podemos fazer para a nossa família, eu vou novamente ativar a transmissão do Instagram, porque já deu 2 horas de programa. Estamos terminando, somente vou terminar de responder. Se tiver mais alguma pergunta, não temos pressa. O importante, estamos aqui para orientar. O meu guru pediu para ajudar e orientar os outros. Não tenho pressa. Se tiver mais pergunta, iremos responder. Pronto, já ativei novamente o Instagram. Continuando a responder a pergunta da Alessandra. Então, o que podemos ajudar a nossa família não é com algo material, porque o karma, aliviar o karma é algo material. O que podemos ajudar a nossa família é com algo transcendental. Levar a consciência de Krishna de alguma forma. Cada um sabe a família que tem, a melhor forma de introduzir essa filosofia, ou oferecer a prachada, a comida do altar, ou a água que foi oferecida para Deus. Mesmo que você não tenha altar, não importa. Você pode oferecer para Deus, como eu falei, de alguma forma. Né? Tem vários níveis de padrão, mas depois, se você quiser, você pode me mandar uma mensagem. Eu não sei como é que você pode fazer a oferenda, mas eu posso orientar isso.
né? Eu já falei outro dia para você, você pode separar o copo, separar isso, separar, mas tem vários tipos, eu não sei como que é a sua vida, como que você pode fazer da melhor forma possível. Mas o que você pode fazer para a sua vida, para a sua família, é dar a consciência de Deus, dar algo eterno. Não fique preocupado com o karma deles, cada um tem seu karma. E o karma é uma coisa boa que Deus nos dá. Essa é a compreensão correta de karma. Vamos ver aqui o resto da pergunta. O karma da família. O que acontece com as almas das pessoas que se suicidaram? Então, isso é muito ruim. Por quê? Porque a alma, né? A alma não. A pessoa, ela se matou, ela fez alguma forma de conseguiu com que a alma saísse daquele corpo antecipadamente. Tem várias formas de se suicidar, mas não importa a forma. O que importa é o ato. A pessoa se suicidou para sair do sofrimento, normalmente. Ou ela estava em depressão, né, que é uma patologia, uma doença, ou ela estava desgostosa com a vida, alguma coisa ela tinha para ela tirar a própria vida. Porque o bem mais precioso que a pessoa tem, na verdade, quem não acredita em reencarnação, para quem não tem a consciência de Deus, é o corpo. Todo mundo tem medo de morrer. Porque não sabemos o que vem do outro lado, não sabemos. Já fomos para lá, já voltamos várias vezes, milhares de vezes, mas não sabemos, não lembramos. Então está todo mundo com medo de morrer na Covid, com o vírus, o Covid, né, com o corona. Mas como a Tia Maharaj fala, se tivermos que morrer, qual o problema? Já morremos tantas vezes, já abandonamos o corpo várias vezes, a alma já abandonou vários corpos para estarmos aqui. O importante é seguir o processo devocional, não temos que ter medo da morte, porque a alma não morre, nós não somos o corpo, nós somos a alma. Mas voltando no assunto do suicídio, além da pessoa ter que carregar todo esse karma que ela não conseguiu cumprir aqui, porque ela abreviou isso, ela acha que ela tirando a vida dela, ela vai parar de cumprir o karma. Não, muito pelo contrário. Ela vai para a próxima vida com todo esse karma que ela não cumpriu, mais o karma que ela adquiriu nessa vida, até o momento que ela se suicidou, e mais o karma de ter tirado a vida. Porque o corpo não é nosso, tudo é de Deus, o corpo não é nosso. Não temos o direito de tirar a vida de ninguém, muito menos a nossa. O corpo é de Deus, Ele deu esse corpo para nós para cumprirmos nosso karma. Se não aceitamos isso e tiramos nossa vida, vamos com esse karma bem grande para a próxima, além de todo o karma anterior. Então veja só, não tem como sair fora do karma. Não é tirando a sua vida, a pessoa se matando, que ela vai sair do karma, ela vai conseguir mais karma, porque ela vai adquirir esse karma de ter tirado sua própria vida. E o tempo que ela ia ficar vivendo aqui, até o final, que estava estipulado por Deus, que Ele deixou essa graça para nós, ela não teve essa oportunidade. Quanto karma ela iria cumprir, bom e ruim, até o final da vida dela? Ela abreviou isso. Então, é muito ruim a pessoa se suicidar. É tão ruim, para você ter uma ideia, que tem uma cerimônia que nós fazemos, chama Festival Vaishnava Seva. Na Índia se faz uma cerimônia, quando a alma abandona o corpo, chama Shirada. Por quê? Porque a alma, quando abandona o corpo, ela vai tentar entrar no corpo, tentar entrar, e não vai conseguir. Ela vai tentar, aí ela vai ficar olhando todo mundo chorando. Porque a alma, quando abandona o corpo, ela adquire outro corpo, um corpo sutil. Mas a alma sempre tem um corpo. E ela vai ficar olhando, todo mundo chorando, a família chorando, e o enterro dela, a alma fica presa nesse momento. Por isso que a indicação do Gaudiya Vaishnavismo é cremação, porque a cremação ela dá um corte daquele corpo com a alma. Se o corpo ficar ainda até as bactérias e os micro-organismos degradarem o corpo, a alma está ligada no corpo. Então, a melhor coisa para quando abandonarmos o corpo é a cremação.
Não importa onde, mas é a cremação. Então, a alma, ela vai ter sede, ela vai ter fome, se ela fuma, ela vai querer fumar, se ela usava droga, ela vai querer usar droga, ela está apegada ainda ao mundo material, ela vai ter vontade de fazer tudo isso. Então, eles fazem ainda essa cerimônia, chama Shirada. Shirada, na verdade, quer dizer fé. Eles fazem, para quê? Para dar algum material para a alma, para aliviar esse sofrimento da alma, mas não é nossa linha. Nossa lição de Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Acharya Maharaj, o que nós fazemos? Nós fazemos um festival para os Vaishnavas, para os devotos de Deus. Como que é feito esse festival? A família, ela vai pagar toda a comida que for oferecida para Deus no altar, e, consequentemente, toda a comida dos devotos que vão honrar a misericórdia de Deus, a prachada de Deus. Ela vai fazer uma doação para o templo e ela vai fazer uma doação para o pujari, para o sacerdote. E a alma do ente querido vai se beneficiar, por quê? Porque foi feito um serviço para Deus direto. Não foi dado comida para os outros, foi dado prachada, foi dado misericórdia. Então, a forma da família dar essa energia através do dinheiro, pagando a comida do altar, pagando as flores, pagando a comida dos devotos, que volta como prachada, e a misericórdia para todos os devotos, e Deus vai ficar feliz, porque foi feita a oferenda para ele. Então, a alma pode ter um benefício, mas não pode ser feito antes de 1 ano se for um caso de suicídio, para você ver como é grave quando a pessoa se suicida. Então, essa é uma das regras. Não pode ser feito esse festival dos devotos para beneficiar a alma se foi suicídio. Está no manual que Srila Govinda Maharaj ele próprio falou. E foi compilado esse manual. Então, é muito ruim realmente para qualquer alma que cometa o suicídio. É um karma muito ruim para ela. Não sei se eu consegui te responder bem, Alessandra, mas essa é a visão dos nossos gurus. O Panchatattva Prabhu fez uma pergunta também. Cantar mentalmente o Mahamantra em qualquer lugar. Cantar mentalmente o Mahamantra em qualquer lugar não é. Mentalmente ou em voz alta, depende da pessoa. Se cantarmos em voz alta é melhor. Com a Japamala, não devemos levá-la para qualquer lugar, é isso? A Japamala só não pode ser levada para lugares inauspiciosos, como o banheiro. Não devemos entrar com a Japamala no banheiro. Se tiver alguém do lado, algum conhecido seu, dê a Japamala para a pessoa, aí você vai no banheiro. Se você não tem ninguém para deixar a Japamala, com ninguém, coloque ela dentro de uma mochila, feche bem e entre no banheiro. Em último caso, na verdade, o pujari, o sacerdote, quando ele toma banho, qual que é o ideal? Ele não levar nenhuma roupa dele que ele vai vestir para servir Deus no banheiro. Ele toma banho, ele se enxuga e ele sai do banheiro, ou se enxuga fora do banheiro, enfim. Ele sai do banheiro sem roupa, aí ele vai vestir a roupa dele, fora do banheiro. Não devemos entrar com a Gopichanda, aquela barro do Ganges que passamos na testa e no corpo, não devemos entrar com isso no banheiro. A Japamala também. Então, não é aconselhável. Em outros lugares, na rua, no ônibus, não há problema. Eu já vi vários sannyasas cantando Japamala na rua, no ônibus, no aeroporto. Não há problema. Mas pode ser cantado em silêncio também. Mas cantando em voz alta não beneficiaremos só nós. Todas as almas que estiverem ao nosso redor terão benefício.
Mas tem lugares que não devemos perturbar o ambiente. Também Srila Govinda Maharaj diz isso. Então tem lugares que você não vai ficar cantando em voz alta no ônibus, porque tem pessoas que vão se incomodar com isso. Não devemos perturbar o ambiente. Mas na rua, na sua casa, enfim, em qualquer lugar, se possível, cante em voz alta, porque não é só para você, será para todos. Então, cantar o Santo Nome não tem regras. Com a Japamala, existem regras de não entrar em lugares inauspiciosos. Isso daí, Pancha. O que você perguntou é basicamente isso. Mas cantarem mentalmente também, sabe o que acontece quando cantamos mentalmente? A mente dispersa mais fácil. Isso os gurus falam. Então, nós também já experimentamos isso. Você está cantando em voz alta, você consegue segurar a mente no Santo Nome. Se você cantar em pensamento, quando menos você espera, você já está pensando em outra coisa. Quando você ficar cantando somente em pensamento ou sussurrando, se cantarmos em voz alta, por isso que o Harinama Sankirtan também é importante. Se o Acharya Maharaj fala, tem pessoas que dormem na aula dele. Outro dia ele falou isso, tem uma pessoa roncando na aula dele, né? E aí ele fala, no Kirtan, a pessoa tem que estar muito contaminada por Maya para dormir no Kirtan, na hora que está todo mundo cantando em voz alta. Então, o som, você produzir o som, é mais fácil para concentrarmos no mantra, no Mahamantra Hare Krishna. E não só no Mahamantra Hare Krishna, mas em qualquer canção que cantemos, se for em voz alta, é mais fácil de concentrar na canção. Tem outra pergunta aqui da Regina. Boa noite, Regina. Mas se a pessoa ser humilde, servir a Deus, ela não pode ser agraciada e diminuir o sofrimento? Então, Regina, ela já está sendo agraciada com o sofrimento. É isso que temos que ter real. Ninguém gosta de ver ninguém sofrer, mas essa consciência mundana. Não temos a consciência de Krishna, temos a consciência material. Então, a consciência material é assim, estou sofrendo, vou pedir para Deus para Ele tirar o meu sofrimento. Mas Ele já deu a graça. Vou pedir a graça de Deus para a pessoa sair da UTI. Hoje eu vi isso. Hoje eu entrei no Facebook para postar a aula de Srila Acharya Maharaj, e a primeira postagem, quando a gente entra, não está na nossa linha do tempo, né? Pelo menos comigo é assim. E aí tem lá, e a primeira postagem é assim, vamos orar para o meu pai que está na UTI com a Covid passando mal. Então a pessoa não compreendeu, ela não tem a consciência de Krishna, a consciência de Deus. O sofrimento do pai, o sofrimento da mãe, o sofrimento de todos, o nosso sofrimento, o meu sofrimento de não enxergar direito, tem alguns problemas? Claro que tem problemas. Às vezes eu tropeço na rua e caio, né? E já várias coisas aconteceram por causa da diminuição da visão. Mas isso, eu não vou pedir para Deus me dar mais visão. Por quê? Porque Ele já está me dando o que eu preciso. Eu preciso ter esse problema para cumprir o que eu fiz de mal para outras almas nas vidas anteriores. Isso já é a misericórdia dele, isso já é a graça dele. Eu não devo pedir para ele me aliviar disso, porque ele está me dando a oportunidade de eu cumprir com o meu sofrimento o que eu fiz as outras almas sofrerem nas vidas anteriores. E o serviço devocional sendo feito da forma correta, através do guru, da orientação do guru, enquanto vocês não têm o guru, eu estou orientando o que pode ser feito. Né? Oferecer a comida, oferecer água, enfim. Mas o ideal é ter a iniciação do guru. Mas com o processo devocional, a hora que você está aqui agora, vocês estão assistindo agora aqui o programa, já tem mais de 2 horas do programa, não está sendo produzido karma. Perceba isso. Nesse momento, 2 horas, quem assiste todo dia agora, 2 horas por dia no mínimo de programa, eu espero que isso continue.
se Deus me permitir. Se Ele não permitir para mim, Ele vai continuar da forma que Ele quiser, com outra pessoa ou não. Mas são 2 horas por dia. Você multiplica isso por 366 dias, que esse ano foi bissexto, né? Multiplica isso por 366 dias, quanto vai dar isso? Mais de 700 dias. Certo? 738 dias. Acho que é isso. Alguém com a calculadora pode ver. Mas olha quantos dias, quantas horas, dias não, 738 horas, e 2 horas, né? Quantas horas não produzimos karma nesse momento? Quantas horas produzimos mérito espiritual? Por isso que é importante a associação, sadhusanga, né? Mas a misericórdia de Deus não é tirar o nosso karma, não é aliviar nosso karma. Por isso que foi dito também em Srila Siddhar Maharaj, que tem uma canção que cantamos, eu vou introduzir isso nos programas, a gente fazer parícana em volta da Tulasi. Tulasi é aquela planta, não é a planta, é a alma que está na forma de planta. Ela encarnou na forma de uma planta porque Deus orientou ela. Ela já vivia no mundo transcendental e Ele colocou ela no mundo material para nos ajudar a nos conectar com Deus, a servir Deus. Então nós fazemos um parikrama, é uma procissão, tipo um círculo em volta dessa planta, que na verdade é dessa alma, né? E cantando uma canção. E depois colocamos a cabeça no chão reverenciando essa alma, né? Então, tem uma parte da canção que é falado, se você fizer isso, Tulasi Devi vai aliviar seu karma, você vai ter um mérito com isso. Mas os devotos que são realmente elevados, eles não cantam essa parte da canção. Eles não cantam essa parte da canção. Por quê? Porque eles não querem aliviar o karma ruim deles. Eles têm a consciência que eles fizeram mal a alguém, eles têm que cumprir esse mal para se elevar espiritualmente. Então, é a graça de Deus, não é que Deus é ruim. Ah, se eu servir Deus, Ele vai tirar meu karma, Ele vai aliviar meu sofrimento, né? Não, Deus, você servindo Ele vai ficar feliz. Mas o sofrimento nosso também é a graça dEle. Temos que compreender isso. Eu sei que não é muito fácil, porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ver ninguém sofrer. Mas temos o livre-arbítrio. Agora e nas vidas anteriores tivemos isso. Então, por isso que não devemos deixar nenhuma alma sofrer. E o que significa deixar a alma sofrer? Fazer a alma sofrer a todo momento estamos fazendo. Quando comemos em um restaurante, quando comemos em casa sem oferecer para Deus antes, estamos produzindo karma ruim. Eu escrevi isso daí no comentário da semana passada, que eu tive que comentar sobre uma colocação que foi feita, né, nos comentários. Qualquer comida que comemos, não oferecida a Deus, ou água que tomemos, qualquer coisa que fizermos, não oferecida a Deus, produziremos karma ruim. Então, qual a grande chance que temos de não produzir karma ruim? Fazendo serviço para Deus. Mas Ele não vai aliviar nosso sofrimento. A misericórdia dele não é essa. A misericórdia dele, como foi dita ontem, Ele colocar um guru fidedigno na nossa vida, para a nossa vida devocional começar. Essa é a misericórdia máxima de Deus. E quando você se entregar totalmente a Ele, Ele vai tirar todo o seu karma. Por quê? Porque quando você se entregar totalmente a Ele, Ele vai te levar para o mundo transcendental. Iremos para o mundo transcendental quando nos entregarmos totalmente a Ele. E aí Ele vai tirar todo o nosso karma. Mas só nessa circunstância. Caso contrário, Ele vai nos ajudar dando o sofrimento para nós. Parece meio estranho isso, né? Se alguém entrar agora de outra filosofia, de outra religião, vai desligar na hora, vai falar, essa pessoa não sabe o que está falando. Que equívoco, né? Mas essa é a consciência de Deus, passada pelo Bhakti Yoga, a devoção a Deus, pelos nossos gurus. Essa é a concepção real de Deus. A consciência real de Deus. Eu acho que, não sei se foi claro, se deu para entender, mas nós estamos sempre preocupados em diminuir o nosso sofrimento e dos outros.
temos que estar preocupados em servir Deus para deixá-lo feliz. O sofrimento vamos ter que cumprir. Mas de que forma? Podemos ficar revoltados com o sofrimento ou podemos encarar como ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Quem está sofrendo não é inocente. Eu não sou inocente por ter problema de saúde. E não é só o problema da visão, mas eu não vou entrar nos vários problemas de saúde que eu tenho. Mas cada problema que temos, cada adversidade que enfrentamos, é a graça de Deus. Temos que cumprir isso. Porque nós somos o culpado de estarmos doentes. Ninguém mais tem culpa, somente nós. Por quê? Porque fizemos algo para alguém, é o que eu falei. Fizemos alguém sofrer, a alma sofrer, e estamos cumprindo isso, pela graça de Deus. Só para comentar sobre a pergunta. Srila Govinda Maharaj, essa cerimônia que eu falei que é feita no templo da nossa missão, Vaishnava Seva Festival, Srila Govinda Maharaj, ele implantou isso para quê? Porque ele está preocupado com a nossa alma, não com a vontade da alma que está fora do corpo material que ela tinha, que está com sede, que está com fome, que está querendo usar drogas, se ela usava, enfim, os desejos materiais. Ele está preocupado com a alma. Então, essa cerimônia, esse festival, Vaishnava Seva, o festival de serviço devocional aos devotos e a Deus, é para elevar a alma, para fazer algo pela alma, não pelo corpo que a alma está naquele momento, com sede, com fome. Então, para você ver que o foco tem que ser a alma, nunca o corpo. Estamos sempre preocupados com o corpo, mas temos que focar na alma. Minhas reverências a todos. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, que vocês fizeram as perguntas. Amanhã estaremos aqui, no mesmo horário, às 19 horas. Amanhã teremos, vamos ver se amanhã vai dar certo, a conexão com o YouTube, porque é um canal de uma pessoa conhecida, o Hugo, e ele tem muita gente assistindo, muita gente nesse canal do Facebook e do YouTube. E para você ter uma ideia, o Facebook, quando ele transmite pelo Facebook, se amanhã der certo o link, vamos fazer pelo Facebook, dá uma média de 10 a 16 mil pessoas assistindo. Aí, em algum momento a pessoa entra, 10 a 16 mil visualizações. Então é uma oportunidade muito grande que nós conseguimos de divulgar essa consciência de Deus. E vamos ver se dá certo amanhã. Mas aí o Facebook continuará direto, ele não para, e eu vou só pedir um instante para vocês para conectar com esse rapaz e depois continuaremos a aula, tá? Tudo de bom a todos, minhas reverências, até amanhã às 19 horas.